que tem inveja de nós. Todos nós aqui passamos experiências nesse sentido. E como ser íntegro diante de uma sociedade, os jovens mesmo podem saber como é difícil, porque andam em meios, assim na escola, por exemplo, é um lugar muito difícil, porque a maioria não é cristão e tem as más influências, e eles podem até achar por momentos que é impossível ser íntegro. E nós também achamos difícil ser íntegro. É difícil, mas eu vou dizer aqui o ponto-chave de uma pessoa que tem integridade. Como uma pessoa nesse mundo tem integridade? A partir do momento que ela entrega de verdade o seu coração ao Senhor Jesus. A partir do momento que ela é justificada pela fé através do sangue de Cristo. É a partir dessa hora que ela passa a receber Jesus na sua vida, receber o Espírito Santo dentro dela, e ela vai começar a ser santo como Jesus foi santo. À medida que ela vai aprendendo a palavra, à medida que ela vai crescendo espiritualmente, o caráter de Cristo começa a ser formado dentro dela. Não existe, igreja, outro meio de ter integridade nesse mundo se não tiver o temor ao Senhor. Se não tiver o temor à palavra de Deus. O temor a Deus é a parte essencial da integridade. Como uma pessoa pode ser íntegra se ela não tiver o temor a Deus? Isso é possível? Primeiramente, temor a Deus, para se ter integridade. A gente leu aqui a história de José. Todos sabem aqui a história de José, que ele foi muito invejado por seus irmãos, mas José sempre manteve a sua fidelidade e integridade a Deus. Ele foi um jovem, um adolescente íntegro, fiel. Os irmãos perseguiam, os irmãos maltratavam, mas ele estava ali, sendo íntegro ao Senhor. Até que os irmãos venderam ele foi para uma terra distante, e Potifar tomou como seu servo. E a Bíblia diz que Deus era com José. Tudo que José colocava a mão para fazer era abençoado. Todas as áreas na vida de José eram abençoadas. José era um espelho. José falava de Deus. José falava de Deus com as suas atitudes. Não precisava nem abrir a boca para poder falar. Mas as atitudes dele mostravam que ele era um jovem fiel. E olha, irmãos, ser fiel e íntegro diante da situação de José é fácil. A gente estudou isso, eu estudei com os adolescentes lá a história de José, aplicando as nossas vidas. E a gente viu como foi difícil José passar por aquela situação, distante da sua família, distante da sua crença, podemos dizer assim, porque ele estava num lugar totalmente diferente, de crenças totalmente diferentes, adoravam a outros deuses, ninguém cria no Deus de José. E mesmo assim, distante de tudo e de todos, de toda a sua parentela, ele permaneceu íntegro. Por quê? Porque ele tinha um temor a Deus dentro do seu coração. Ele aprendeu desde a sua infância, ele ouvia do seu pai sobre a palavra, sobre o Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E ele guardou, ele aprendeu, ele colocou isso dentro dele. Este é o segredo. É isso que eu quero dizer. Este é o segredo da integridade da vida do cristão, o temor a Deus. Quando se realmente conhece a Deus, existem muitos momentos na nossa vida que a gente tem que tomar decisão
de continuar sendo íntegro ou desobedecer. Todos os dias nós passamos situações difíceis e existem situações mais difíceis em alguns momentos. E a gente tem que tomar decisão. Ou eu vou ser íntegro agora, ou tantas situações que a gente tem, entre aspas, que a gente é obrigado até a mentir para sair de uma situação meio constrangedora, mas quando se teme a Deus, quando se é íntegro, não, eu sou justo, eu falo a verdade, Jesus está na minha vida, eu vou encarar, Deus vai me honrar. E ali, o cristão, nessas horas, sai por cima, dá um bom testemunho e as pessoas observam. Mais do que nossas palavras, nossas atitudes. José foi visto por Potifar como um rapaz especial, como um rapaz diferente. Ele fez a diferença ali. No meio daquele tantos servos, ele brilhou. Ele fez a diferença. Então, qual foi a decisão de Potifar? Pegar José e colocar como chefe de toda a sua casa, de tudo que ele tinha. A palavra de Deus diz que José era quem governava tudo na casa de Potifar, quem fazia tudo, e Potifar nem sabia o que estava acontecendo, de tanta confiança que ele tinha em José. Ele disse: olha, só uma coisa que você não pode tocar aqui, que é minha esposa, minha mulher. Quem acha que uma pessoa íntegra diante de Deus, o diabo vai dizer: vou ficar distante daquele ali, eu não vou perturbar, eu não vou tentar, vou deixar ele em paz. Não, irmãos, o diabo investe muito na vida de uma pessoa íntegra. Ele tem muita sede. Ele tenta derrubar de todas as formas. Tenta sujar a imagem daquela pessoa de todas as formas. E foi justamente a mulher de Potifar usada por Satanás para tentar derrubá-lo. Mas, mais uma vez, ele estava ali sendo íntegro diante de Deus. A gente leu no versículo 9, ele falando, veja que coisa maravilhosa. Olha, ninguém é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Olha a resposta dele para a mulher. Porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Qual foi o motivo da integridade de José nesta hora? O temor a Deus. Ninguém estava vendo. Ninguém estava vendo. Homem nenhum estava vendo. Irmãos, quando nós temos o temor a Deus, quando nós somos íntegros a Deus, diante de Deus, não importa se as pessoas estão vendo ou se não estão vendo, nós agimos da mesma forma. Nós temos a mesma integridade. Nós não vivemos de aparências. Eu vou agir assim porque eu estou na frente de fulano. Eu vou agir assim, vou me comportar porque fulano e fulana está vendo. Não. Nós agimos da mesma maneira, independente se alguém está vendo ou não. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Deus está vendo. O nosso temor é a Ele. Amém? O nosso temor é a Ele. E José foi firme. Preferiu ser prejudicado. Todos os irmãos sabem que é a história. Preferiu ser prejudicado, ele correu. Mas, mesmo assim, foi mandado para a cadeia. E ele foi de cabeça erguida. Foi fácil para José? Foi não, irmãos. Ser preso inocente. A vida dele estava começando a se ajustar. Ele estava começando a se erguer, digamos assim. E de repente, vai preso, injustamente. Mas Deus se esqueceu dele? Deus se esqueceu de José?
Amém? Então, quem é íntegro a Deus, quem tem integridade, passa por provações. Vocês jovens aí, ouçam direitinho isso. Passa por provação. Não tem jeito. Todos vocês, todos nós, passamos por provação por sermos fiéis a Deus, por termos integridade. Podem ter certeza. Mas Deus não deixa você. Amém? Deus não vai te abandonar. De maneira nenhuma Deus vai te abandonar. A todos os momentos Deus vai estar com você. Agora vem Jó. Ele foi fiel em todos os momentos. A mulher disse: ainda permanece fiel a esse Deus? Ainda você permanece íntegro a esse Deus? Amaldiçoa este Deus e morre. Você, numa situação dessa, perdeu tudo. Todos os seus bens, todos os seus filhos estarem nessa enfermidade e você continua sendo íntegro e fiel. Que momento difícil para ser questionado, irmãos. Que momento difícil. Não é todo mundo, irmão, que tem estrutura para passar o que já passou. Permanecer fiel, mesmo naquela dor, mesmo naquela luta. Mas ele tinha um temor ao Senhor. Ele tinha um temor a Deus. E ele disse: tu fala como uma louca. Receberia o bem de Deus e não mal. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu passei por um momento difícil assim, de ter que agradecer mesmo diante da dor. Quando o pai de Raquel faleceu, eu ainda ia fazer 21 anos. Estava com uma filha, com 8 meses, à frente de uma igreja, sozinha. E foi uma luta. O pastor Gerson presenciou tudo ali, né? Foi um grande pai para mim naquela hora. O pastor Gerson, amigo mesmo, me deu toda a assistência. Mas foi um sofrimento, irmãos. Eu tive que escolher. Se eu tinha o temor a Deus, eu tinha que ser íntegra, eu tinha que ser fiel. E mesmo diante daquela situação, eu dobrava os meus joelhos e dizia: te agradeço, Senhor, porque o Senhor levou o meu esposo. Não tinha outra alternativa. Eu tinha que agradecer, eu tinha que ser fiel, eu tinha que continuar. Eu dizia: meu Deus, eu não sei qual é o teu propósito. Eu não sei o porquê. E até hoje eu não sei. Porque minha mente é uma mente humana e limitada. E Deus pode não me responder por eu posso não entender o propósito que Ele teve. Mas eu tive que me render. Eu tive que aceitar. Eu tive que continuar ali na obra e prosseguir. E Deus não me desamparou em momento nenhum. Foi difícil, assim como José estava lá naquela prisão, foi difícil para ele. Mas em momento nenhum Deus deixou José, em momento nenhum Deus me deixou, em momento nenhum Deus deixou Jó. Mesmo diante daquela situação, Ele não deixou. E eu sentia, irmãos, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sentia como se o Espírito Santo estivesse me abraçando. Como se Deus estivesse me abraçando para me consolar, para me dar forças naquele momento difícil. E foi assim que eu venci. Amém? Muitas pessoas abandonam, se desesperam, se afastam. E lá na frente, o que é que tem na sua vida? Somente destruição. Não vale a pena. Mesmo na provação, nós temos que manter nossa integridade. Porque o resultado depois vai ser a vitória. Todos nós sabemos o que aconteceu com José. Todos nós sabemos. Lá na frente, depois de muitos anos, quando todo mundo estava esquecido, e até ele talvez teria até se conformado, podemos dizer assim, porque não tinha uma saída para ele, não tinha ninguém para defender ele.
mas Deus estava com ele, viu a situação e o faraó mandou chamá-lo e ele interpretou o sonho do faraó e foi nomeado como governador, foi colocado na posição de governador do Egito. Oh, Deus tremendo! Só Deus para fazer isso, igreja. Só Deus. Porque ele manteve a sua integridade. Quando os irmãos vieram para a comida, ele tinha chance de se vingar. Ele tinha chance de se vingar dos seus irmãos. Ele se vingou? Não. Ele perdoou. Perdoou, trouxe toda a sua família para junto dele, para cuidar, ajudou, deu toda a assistência. Jó, qual foi o fim de Jó? Foi naquela situação que ele estava quando a mulher mandou amaldiçoar Deus? Não foi. Deus curou, restaurou, deu novos filhos, em dobra a riqueza, tudo de volta Deus restituiu. Deus é fiel. Ainda que sejamos infiéis, que nós não somos perfeitos, mas se a gente continua ali firme no caminho do Senhor, Ele é fiel para conosco, igreja. Ele vai te exaltar no momento certo. Então vale a pena ter integridade no momento difícil. Vale a pena no momento da aprovação você ser fiel e íntegro a Deus, temer a Deus onde você for, ter o temor a Deus no seu coração, mesmo que ninguém esteja vendo o que você está fazendo. Você tem que saber que Deus está vendo. E eu quero encerrar esta palavra com um versículo direcionado aos jovens. Como purificará o jovem o seu caminho? Como o jovem vai ter um caminho puro diante de um mundo tão triste? Observando conforme a tua palavra. Se você, jovem, observar a palavra de Deus, observar no sentido de obedecer, você vai ter um caminho puro, você vai ter integridade, mesmo diante de um mundo tão perdido. E esse é o segredo também para todos nós: observar a palavra, obedecer a palavra. É o segredo do sucesso da vida de cada um de vocês. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. E deu certo, glória a Deus por isso. Eu lembro, disse, Patrícia, eu quero falar com você. É assim, uma áreazinha assim, no quintal, já estava assim meio escuro. Eu disse, Patrícia, desculpe estar falando na hora dessa, mas eu só tenho essa hora para falar com você. Sinto tudo o que aconteceu, mas eu sinto de Deus convidar você para ficar no lugar, Marcelo. Mas pastor, é você mesmo. E se você depois sentir que não deve, me fala que a gente não tem acerto, mas vai dar certo. E foi um período assim de grande progresso da igreja. Inclusive, renovou o templo, mudou a fachada do templo, deu outra feição à igreja, né? Lá no Sacro Encantado continuou, o povo gostava muito dela, e Deus abençoou. Então, é uma pessoa realmente íntegra e tem feito um excelente trabalho agora ao lado do Jailson, né? Jailson também deve muito, pode dever muito a Jailson, mas Jailson deve muito a ela também. Muito, e muito. Então, nós somos um casal muito discípulo, eu gosto muito deles, e de confiança, inclusive. Então, os irmãos orem por eles, para que Deus continue abençoando mais, né? E uma palavra dessa, só que Deus usa que fala assim, né? Com certeza. Uma grande palavra dessa noite. Não foi? Foi, com certeza. Dá outra salva de palmas, Jesus. Fez um bom trabalho também com o Jailson lá
da Pranga, e está aqui conosco, podendo ser muito mais usados ainda, né? Glória a